porque o projetor, quando ele está vivendo como um gerador, quando ele realmente acredita que ele está aqui para acordar, para realizar, para se encher de atividade, para se encher de coisa para fazer, para ser ou pensa que é um manifestador, não tem erro. Ele está exaurido e muitas vezes amargo, porque o sucesso do projetor, que é a assinatura dele, não vem do quanto ele faz, mas do quanto ele é reconhecido, e do quanto ele é reconhecido pelo que ele é. O centro sacral no organismo, ele é o centro responsável por gerar energia para atividade física, para queimar energia, e esse centro apenas os geradores têm no centro sacral deles. Então, 70% da população são pessoas que estão aqui para terem uma rotina. Projetor, nós somos nomeados os tipos não energéticos. Por quê? Né? Nós, projetores, junto com os refletores. Por que tipo não energético? Porque o projetor, tá? Ele nunca vai ter no desenho dele, no corpo gráfico dele, esse centro sacral aqui definido. Então, esse é o primeiro, né, indício de que a pessoa é um projetor, porque você olha para o desenho, você vai ver que ela não tem esse centro sacral definido no desenho dela, tá? O manifestador também não, só que ele vai ter ali um outro centro que liga na garganta. Então, ele é um tipo energético, tá? Mas o projetor e o refletor são tipos não energéticos. Então, você não tem... O seu corpo, ele não te fornece energia como o corpo do gerador, por exemplo. Que aquele sacral ali do gerador, ele não para. Então, mesmo quando o gerador está dormindo, o corpo dele continua fornecendo combustível para ele acordar e gerar. Os geradores, eles são executores, são trabalhadores em massa. Eles se satisfazem quando eles têm o que gerar, onde gastar essa energia. Já o projetor, ele tem uma vulnerabilidade aqui, que é o quê? Ele não tem como acordar todo dia e sair por aí trabalhando e gastando essa energia como um gerador, porque ele não é um gerador. Embora ele possa pensar que é um gerador, porque aqui entra o condicionamento da família, tá? Então, por exemplo, os centros abertos que a gente tem no nosso desenho, a gente amplifica a energia do ambiente, tá? Então, os centros abertos, eles funcionam como um amplificador. Então, por mais que a gente não tenha acesso consistente, a gente empresta do outro, digamos assim, a gente tem acesso àquela informação ali no corpo do outro, só que aquilo entra e sai, aquilo não pertence a gente, vai embora, a gente não tem como sustentar aquilo, porque a gente não é aquilo. Então, hoje, acredito eu que 19,9% dos projetores na humanidade, eles pensam que são geradores. Por quê? Porque eles amplificaram ali o sacral do pai, da mãe, né, ou do irmão, das pessoas que criaram ele, que ele conviveu, e o condicionamento da família, o que fica mais tempo na gente, tá? Porque esses centros abertos, eles são como janelas abertas, então a gente recebe essa informação celular ali, a gente se identifica. Então, hoje, quando o projetor ele escuta, né, você é um tipo não energético, você não está aqui para sustentar a atividade por longas horas. O nome do projetor já diz, né, trabalhar por projetos. Então, todo projetor está aqui para guiar a energia dos outros tipos, mais especificamente do gerador, que é onde ele penetra ali, né, nessa aura do gerador, que é uma aura
aberta e envolvente. Então, a aura do gerador é uma aura receptiva pro projetor, né? De todos os tipos ali. Então, existe aqui uma relação, né, muito forte do projetor e do gerador, porque o gerador, ele está aqui para gastar essa energia, né, para gerar. Mas se ele não tem clareza do que ele quer gerar, né, ele pode ficar muito insatisfeito, porque ele pode gastar essa energia aqui, acordar todo dia, gastar com um monte de coisa que não satisfaz, que não realiza ele, né? E o projetor, ele guia essa energia, porque a aura do gerador é uma aura receptiva e aberta. E o projetor, ele tem uma aura que é focada e absorvente. Por quê? Né? Porque o papel atômico do projetor é focar em uma pessoa por vez, porque o projetor, ele biologicamente, ele não tem capacidade de focar em várias pessoas de uma vez, porque ele tem uma aura que foca e absorve, né? Por ele não ter o sacral definido no desenho dele, então ele, né, penetra nessa aura aberta do gerador e ele tem um dom inato de guiar, porque o projetor, justamente por ele não ter, né, acesso consistente à energia vital para sustentar a atividade por longos períodos, ele entende de energia, ele é um guia da energia das outras pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o tipo projetor, ele é um tipo que não é correto para ele viver como um gerador. Ele não está aqui para isso. Então, são pessoas que, logo na infância, já sentem-se diferentes, pois que os projetores, eles são diferentes das outras pessoas. Eu, logo na minha infância, eu já percebia que eu não queria ir para a escola todo dia, que eu não queria estar com os grupos a todo momento, que eu ficava muito confusa quando tinha muita gente, que eu gostava de focar em uma coisa de cada vez. Só que eu não entendia, obviamente, que aquilo era normal, né? Meus pais não entendiam, os professores não entendiam. Eu conto essa história repetidas vezes aí, escrevi um livro sobre isso. Eu não entendi, nem imaginava, né, até 5 anos atrás, que isso é correto, que é normal para mim não ter energia e realizar as minhas atividades de formas pontuais. Então, todo projetor, tá? Ele está aqui para guiar, são guias de energias, tá? São, digamos que, administradores da energia das pessoas, porque o projetor, ele tem uma capacidade, se ele está vivendo o ser dele, obviamente, tá? Porque para ele poder ser ele mesmo, né? Para ele poder guiar, existe ali uma estratégia, existe uma forma, né, das pessoas que são corretas, daquelas pessoas que você veio guiar, que você veio administrar, que você veio ali fazer o teu papel. Então, basicamente, o papel do projetor é esse, é guiar os outros tipos, né, o gerador, principalmente, a gastar aquele sacral ali com eficiência, com o que é correto para ele, com aquilo que vai trazer verdadeira satisfação. Mas, para isso, o projetor precisa ser convidado, ele precisa ser reconhecido como um guia. Então, dito isso, tá? Então, o projetor, tá? Tem a aura focada, absorvente, tá? Então, você vai chegar num ambiente, você não vai interagir como todo mundo, você vai funcionar melhor um por um. Então, os projetores, geralmente, eles têm bastante dificuldade com grupos, porque essa aura fica despedaçada, né? Então, cada tipo tem uma forma de entrar corretamente nas situações. Para cada tipo poder
operar corretamente, alinhar corretamente com as oportunidades que estão ali no teu fractal, que se você viver como você mesma, você não precisa entrar com a tua mente e interferir, e sim aguardar, né, para que a vida ela te recompense. Porque quando a gente é a gente mesmo, existe uma recompensa. É o que a vida quer da gente. A vida quer servir a gente. Então, o tipo projetor, tá? Só tem uma forma dele entrar corretamente numa relação, seja profissional, seja afetiva, seja qualquer outra coisa. Ele precisa aguardar por um convite, tá? E isso aqui, assim, é um choque quando a gente escuta isso. Por quê? Como o tipo projetor, ele pensa que ele é um gerador, né, e ele sai por aí gerando e fazendo tudo sem aguardar. Então, o que acontece? Para que o projetor ele tenha o sucesso que é a assinatura dele, então a tua assinatura é o sucesso. Você veio aqui para ter sucesso na vida. Só que sucesso é esse? É o sucesso de você lá, né, de acordo com a tua mecânica, escolher o quanto fazer, guiar, né, ter ali a posse do seu tempo e da sua energia. Para quem você dá essa sua energia? Quem é correto para você guiar ou não? Não sair por aí se escravizando, trabalhando, se matando como um gerador que não é você. Então, para o projetor poder alinhar corretamente com aquilo que vai trazer sucesso para ele precisa ser reconhecido. Quem é correto para o projetor vai reconhecer, porque o projetor, quando ele entra na aura de alguém, a pessoa sente também que o projetor ele tem ali, que ele é diferente, ele sente que ali as pessoas sentem essa interação, né, áurica. Então, existem 3 convites que não tem como não acontecer isso. É impossível algo fluir e dar certo na vida do projetor se ele inicia essas 3 situações, que é um trabalho, uma mudança de trabalho, uma carreira, uma mudança de lugar, de cidade, de país, se não houve um convite ali, né, para ele viver essa mudança, e relacionamento afetivo, tá? Iniciar. O que é iniciar? Ir lá e buscar a pessoa, ir lá e iniciar. Eu sei que é difícil, eu sei que hoje nesse mundo tecnológico, esse mundo aberto, né, cheio de aplicativo, em que a gente vai atrás, né, a gente vai num bar, a gente vai não iniciar, nem para o gerador, na verdade, nem o próprio gerador está aqui para iniciar. Mas esse assunto, né, para uma outra análise, um outro vídeo. Mas o projetor em específico, se ele inicia, e eu vou te falar assim, até as coisas mais simples, porque o projetor, ele tem um dom, ele reconhece quando a outra pessoa, né, está sendo ineficiente, porque o projetor, ele penetra, ele absorve e ele reconhece ali, ele lê. Então, imagina que a aura do projetor é como se fosse um leitor de código de barras. Então, a partir do momento que o projetor ele chega na aura de alguém, ele lê tudo. Agora, se ele não é convidado, se ele sair falando o que ele vê, se ele sair iniciando, se essa pessoa não reconheceu essa capacidade no projetor, o que ele vai encontrar? Resistência. Ele vai encontrar resistência, né? Ou a pessoa vai, muitas vezes, se beneficiar ali da informação e depois vai ignorar o projetor, vai usar o projetor, né? Onde nós vemos hoje aí muitos projetores, né, em empresas, em lugares, em trabalhos que estão ali compartilhando suas ideias, porque eles veem as coisas. Então, o que a gente mais vê hoje é projetor amargurado, porque é usado, é explorado, não é reconhecido, porque está iniciando,
ele sai buscando esse reconhecimento. Então, fica tentando chamar a atenção, fica lá, entendeu? Querendo mostrar toda essa, né, esses dons aí inatos, aquilo que ele vê. Só que se ele não é convidado, as pessoas são fechadas para isso, porque não são as pessoas corretas. E no relacionamento, a mesma coisa, no relacionamento afetivo. Então, as pessoas, as oportunidades que são corretas para o projetor vão vir. Por quê? Porque essa aura, ao mesmo tempo que ela é focada e absorvente, ela também atrai as pessoas corretas para essa aura. Mas qual é o maior dilema do projetor? Aguardar. Por quê? Porque nós não temos essa educação de que a gente tem um mecanismo único em que, se a gente respeitar e viver, né, de acordo com esse mecanismo, aquilo que é correto, aquilo que vai trazer, né, a prosperidade, a direção na nossa vida, vai chegar. Então, exige muita confiança. Então, o desenho humano, ele não é um autoconhecimento para quem não quer desenvolver confiança através do tempo. Não é, não é. Se a pessoa quer imediatismo, não é desenho humano. Então, o que é importante aqui? Né? Você, que é projetora, né, o projetor também, você entender que você é diferente, que ok para você realizar e principalmente estruturar a sua vida de uma forma em que você não tenha que seguir um ritmo frenético como todo mundo, porque você não é como 80% da população. Você é diferente e você precisa de tempo, precisa de espaço, precisa de momentos contigo mesmo para você poder liberar todo esse condicionamento que você recebe durante seu dia, tá? E que você nasceu, né, com um papel de guiar, e que essa guiança não vai acontecer sempre, e que tudo bem você não querer ter dias que você não está disposto, que você não tem energia, e você realmente se entregar a essa vulnerabilidade sem querer consertar isso, sem pensar que você, né, é um vagabundo, que você tem que consertar isso, que você tem que tomar energético, que você tem que tomar mais café, que você tem que fazer isso ou aquilo para você melhorar algo que nem é um defeito em você, porque você só nasceu para fazer uma atividade que é única e específica, que é guiar a energia das outras pessoas. Né? Como você vai fazer isso lá no seu trabalho, cada projetor vai ter também uma forma única de realizar um trabalho de guiança, porque não é que porque o projetor não tem o sacral e ele veio guiar, que todo projetor vai guiar da mesma forma, tá? E ali vai ter as suas diferenças, né? De acordo com quantos centros que você tem definido no seu desenho, de acordo com o seu perfil, seus canais ali, que é assunto, tá? Para uma análise mais avançada, mas cada projetor, tá? Ele vai ter uma forma diferente também de guiar, e isso é importante. Essa guiança, ela não acontece sempre, tá? Para você viver de maneira saudável e correta, você precisa, né, aguardar convites, que eu já vou falar, e estruturar a sua vida de uma forma em que você tenha intervalos de descanso, tá? Trabalho, descanso. Então, quando a gente fala que o projetor ele não tem uma energia consistente para o trabalho, para sustentar a atividade por longas horas, ou seja, ele não está aqui para trabalhar de forma braçal mesmo, né? De maneira, dessa forma produtiva que o mundo do gerador exige e é saudável para o gerador, né? 8 horas por dia, 5 vezes na semana, né? E ter aquela agenda superlotada. Então, quando a gente fala que o projetor não tem acesso, né, consistente a esse tipo de energia para o trabalho, não significa que o projetor não está aqui para trabalhar. O projetor ele vai trabalhar, deve trabalhar, mas
o trabalho do projetor sempre vai estar relacionado, se for correto, né? Obviamente, se esse projetor vive como um projetor, com trabalhos que demandem guiança, que demandem o mínimo de esforço físico. O mínimo, mínimo, mínimo mesmo. Nada, eu diria. Que exige todo um esforço, né, mental, intelectual, expressivo, né, em que ele fique mais numa posição de administração ali, guiança mesmo, em que ele não, realmente não se, né, locomova, não se mexa muito. Isso é pro corpo gerador. Isso é uma questão de biologia, porque a longo prazo, quando o projetor ele vive como um gerador, ele tem consequências na saúde dele, não só na saúde, como nas emoções, internamente mesmo, porque não tem dinheiro no mundo que pague, né, o sucesso amargo, né, que custe a amargura. Porque se o projetor ele está exaurido, se ele está acabado, não vai ter bem material que vá trazer sucesso de verdade para ele. Quando ele é convidado, ele tem essa capacidade de determinar se é correto ou não, o quanto é correto. Então, para que ele possa guiar, ser reconhecido e ter um trabalho que ele guie os outros tipos com eficiência, antes, ele é da responsabilidade dele aprender a guiar sua própria vida, a guiar sua própria energia, a viver como ele mesmo e a aceitar essa limitação que é ser um tipo não energético. E que essa limitação não é um problema, é simplesmente uma diferenciação. E é como eu disse, isso leva anos, anos, anos. Eu estou no meu 5º ano de desenho humano e ainda assim, para mim, eu me pego às vezes fazendo, realizando coisas de geradora. Realmente não é fácil, mas é possível, né? E exige aí comprometimento. Então, desenho humano exige comprometimento de você com você mesmo, no teu processo de observação e de constatação de como a vida ela pode acontecer de uma forma que não é condicionada pela mente e nem pelos outros. Porque o que você está vendo aqui é um conhecimento único, novo, revolucionário, que vai te trazer tudo o que você precisa quando você aprende a ser você mesmo. O hábito do sono e os espaços, tempo sozinho, para o projetor é essencial. Por que o projetor ele sente que ele tem acesso consistente a essa energia que sustenta a atividade por longas horas? Porque ele, a vida inteira, ele amplificou o sacral das outras pessoas. O que é amplificar? Amplificar é quando você recebe aquilo e multiplica. Um amplificador, ele é algo que torna maior. É como se... Sabe um rebatedor de luz? Eu sou fotógrafa. Quem já viu fotógrafo que usa aqueles rebatedor que é tipo um painel espelhado de alumínio, que você vira em direção à janela, os fotógrafos de luz natural usam muito isso. Então, aquela luz bate e ela multiplica, ela amplifica. Então, o centro aberto é como se fosse um rebatedor de luz de fotografia. Aquela luz bate ali, amplifica, só que aquela luz não é real. Tá? Aquela luz, ela está vindo de fora e o rebatedor, ele está mandando a luz, né, para o modelo, e aquilo ali depois não é do rebatedor. Se você for usar um rebatedor no escuro, não tem luz nenhuma ali. Então, os nossos centros abertos no desenho, a gente se beneficia daquilo ali temporariamente, mas nós não somos isso. Por isso que é chamado de não ser, tá?
E toda a energia do projetor, que ele pensa que tem, a vida inteira veio de fora, veio emprestado. Agora, o que que isso tem a ver, né, com os hábitos do projetor? Então, o projetor, o centro sacral, ele é um centro que, se o projetor ele não tem, né, o conhecimento, a consciência dele saber parar, ele vai, às vezes, trabalhar até dobrado, porque se ele amplifica, pega e torna 2 vezes maior, então o projetor, imagina, sim, vão ter muitos projetores que trabalharam mais do que gerador, trabalhou aí 14 horas por dia, a vida inteira, porque ele pensa que ele é aquilo ali. Agora a pergunta é, qual que é o teu nível de sucesso, de reconhecimento, de saúde emocional, tua saúde física? Porque o projetor que está trabalhando aí tudo isso por dia, certamente alguma disfunção ele tem. O corpo não deixa barato, porque o corpo não suporta. Então, ele está usando algo que ele realmente não tem, que não é ele. Então, para todo projetor, aliás, para toda pessoa, tá? É importante ter um hábito de sono, de dormir sozinho, para poder descondicionar, e esse é assunto para outro vídeo, tá? Para outro momento. Só que se você não pode dormir sozinha, é importante que pelo menos você consiga ter momentos sozinha no seu dia, porque a única forma que a gente tem de descondicionar esses centros, que significa deixar sair tudo aquilo que foi recebido ali durante o dia, é passando tempo sozinha. Não tem o que fazer, porque nem sozinho a gente ainda descondiciona totalmente, porque tem o trânsito do momento, tem os planetas que estão lá, né? Tem o Sol que está todo dia ali, 70%, transmitindo esses neutrinos que estão penetrando na gente. Então, mesmo sozinho, a gente ainda não descondiciona completamente, tá? Então, para o projetor, é muito importante ele entender que, para ele poder ter um acesso consistente, né, a ele mesmo, a ele poder se observar, poder ouvir cada vez mais a sua autoridade interna, poder se conhecer, se entender, é importante incluir esses hábitos. Quando está num relacionamento, é importante o projetor se estruturar de uma forma em que ele tenha essa liberdade. Eu, por exemplo, hoje, é muito louco, porque quando eu começo a me relacionar com alguém, no momento eu tô solteira, né, mas o último relacionamento que eu tive, uma das primeiras coisas que eu já deixo claro é a minha mecânica. Eu já explico para a pessoa, eu não vou ensinar ele sobre desenho humano, se ele não me convida, para eu guiar, obviamente, que acaba acontecendo, eles acabam se interessando, obviamente, mas quando a gente começa a se conhecer, ali, o que que você gosta de comer e tal. Quando eu falo da minha profissão, porque o que eu faço é complicado de eu explicar para os homens, geralmente eles ficam ali tentando entender com a cabeça algo que é muito único, né, que é o meu trabalho que eu faço, com todas essas linhas de autoconhecimento. Mas quando eu falo sobre mim e o que eu faço, eu já falo do desenho humano, e eu já explico que eu tenho uma estrutura que eu vivo, e eu explico um pouco da minha história, e digo que essa estrutura, ela é inegociável para mim, e que uma delas é o meu espaço, que é eu dormir sozinha, às vezes, né? Não vou dizer todo dia, mas que quando eu tô com alguém, eu preciso do meu espaço, e isso não é pessoal, isso é biológico, para que eu possa fluir na minha vida corretamente. Daí, se a pessoa, ela se interessa mais, obviamente eu faço o desenho dele e ele, né, entra nesse universo junto comigo, ou ele não aceita e vai embora, então não é correto para mim, mesmo que eu tenha sido convidada. Esse é um dos motivos que eu tô solteira desde que eu me separei há 4 anos. Então, esses 5 anos de desenho humano em que eu pude
né, viver, constatar e principalmente me surpreender com os alinhamentos, com os convites, com as oportunidades, com tudo que eu tenho vivido na minha vida, é inegociável para mim, porque eu sei que é real, eu sei que é empírico. Então, é um desafio. Estou aí aguardando essa pessoa que é correta, né, que vai me amar como eu sou e que não vai levar para o pessoal o fato, né, de eu querer dormir sozinha e ter o meu espaço áurico para eu poder, o meu corpo poder, né, descondicionar, e que a pessoa vai me amar assim, e que não vai levar para o pessoal, não vai se sentir rejeitado, não vai achar que quer com ele. Não, é só uma necessidade física, biológica que eu tenho. E isso é uma questão de maturidade para saber administrar. Então, a intimidade. Então, significa que eu não vou dormir nunca com a pessoa, que eu não vou dormir agarradinho? Óbvio que eu vou. Vão ter os momentos de intimidade e tudo ali. Então, eu, como projetora, sabendo disso, vivendo isso, é a minha responsabilidade guiar e administrar isso de uma forma amorosa, de uma forma em que eu consiga colocar os limites, aquilo que é importante para a minha vida, para eu operar corretamente, porque se eu não estiver operando corretamente, sozinha, individualmente, eu nunca vou conseguir operar corretamente a 2 ou a 3 numa família. E isso é importante, principalmente para o projetor. Se ele não está administrando a sua própria energia de maneira correta, ele vai fracassar lá com o outro.